Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar Todo Dia News, segunda edição. Confira os destaques desta sexta-feira santa, dia 15 de abril. A Americana cria comissão para a escolha de OS no Hospital Municipal. Veja também, número de MEIs cresce 11% em Sumaré. E ainda, daqui a pouco, vamos conversar com uma nutricionista e uma chefe de cozinha para falar das delícias de Páscoa. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Fique com a gente, o Todo Dia News, segunda edição está apenas começando. Estamos falando diretamente dos estúdios da TV Todo Dia, Sinal 14 da sua TV digital e através de multiplataforma. Muito obrigada pela sua audiência. Fique com a gente nesta sexta-feira de feriado. Obrigada pelo carinho. E pode participar aí com a gente, ligue no nosso WhatsApp, mande seu recadinho, sua mensagem, 99238-8799, 99238-8799. E vamos começar o programa falando sobre a defesa da família do pastor Anderson do Carmo, que recorreu da sentença do julgamento que absolveu um dos filhos de Flor de Lis da acusação de homicídio triplamente qualificado e tentativa de homicídio. Vamos ver então a reportagem da TV Brasil. O advogado Ângelo Máximo Carlos Ubiraci da Silva, filho afetivo da ex-deputada federal Flor de Lis, participou do planejamento do crime. Na sentença lida depois de mais de 20 horas de julgamento, ele foi condenado por associação criminosa a 2 anos e 2 meses de prisão, em regime inicialmente semiaberto. Durante o depoimento, ele falou pela primeira vez que Flor de Lis teve participação no crime, mas também disse que não teve nenhum envolvimento no homicídio. A ex-deputada federal tem julgamento marcado para o dia 9 de maio, junto com 3 filhos e uma neta. Ela está presa no complexo de Jericinó, no Rio. O pastor Anderson do Carmo foi morto a tiros em junho de 2019, na garagem da casa da família, em Niterói. Tá aí então a reportagem da TV Brasil e vamos falar sobre saúde e qualidade de vida, gente. São fundamentais para quem quer chegar bem depois dos 60 anos. Você quer? Eu quero. Então, para isso, a prática diária de exercícios físicos é fundamental. Esse é o tema da 4ª reportagem da série especial Vivendo Mais e Melhor da TV Brasil. Haroldo tem 73 anos e até pouco tempo convivia com dores e dificuldades para se movimentar. Tudo mudou depois que ele começou a fazer alongamento e pilates. Faço tudo aqui, danço, faço pilates, tem tudo. Então, maravilhoso. Eu estou levantando o braço, tá outra vida agora para mim. Foi muito bom mesmo. Para Marlene, que teve Covid, se exercitar regularmente ajudou na recuperação. Venho todo dia para cá, faço ginástica de manhã, tenho coral, estou participando bem mesmo aqui, graças a Deus. A professora Rafaela Campos diz que histórias como estas são um exemplo de que os exercícios melhoram a qualidade de vida. No dia a dia, eles me relatam estar sempre fazendo os movimentos com maior qualidade, subindo uma escada, estendendo uma roupa, enfim, eles estão sempre me trazendo essa resposta, que é o que eu quero, tá? Melhorar sempre a qualidade de vida deles no dia a dia, tá trazendo força, equilíbrio, coordenação, postura, movimento em geral do corpo todo. Levar uma vida de atleta, continuar competindo e ganhando medalhas internacionais, mesmo próximo de completar 80 anos de idade. Você acha que isso é impossível? Então, presta atenção na história que eu vou contar aqui, do José Luiz. Todos os dias ele acorda às 4 horas da madrugada para treinar em uma pista de atletismo. Quem olha José Luiz correndo, custa acreditar que em breve ele vai completar 78 anos de idade. A prática de esportes e os cuidados com a alimentação são um segredo para tanta disposição. Se você todo dia levantar, chegar aqui nessa pista, cada volta 400 metros, você fazer 5 voltas vai dar 2.000 metros. Você vai ter perda calórica, tá? Você vai queimar calorias, vai emagrecer, você vai fortalecer a sua musculatura e você vai perceber, quando você fizer um novo exame médico, lá o exame bioquímico, os resultados vão ser saudáveis. José Luiz começou a treinar quando tinha 14 anos de idade. Durante 20 anos foi atleta da seleção brasileira.
Depois, seguiu carreira na categoria Master, onde está até hoje. São mais de 100 medalhas conquistadas, títulos brasileiros, sul-americanos e mundiais. As últimas medalhas de ouro e de prata vieram do Mundial Master de Los Angeles. Medalha é uma consequência do trabalho que a gente faz. O mais importante é de você estar aqui, rolando na pista, fazendo atividade, melhorando a tua imunidade. A dedicação de José Luiz impressiona os atletas da seleção brasileira, que treinam na mesma pista. Evelyn, que disputa as provas dos 100 e 200 metros rasos, busca inspiração no atleta veterano, para também correr durante muitos anos. Se eu puder chegar até a idade que ele está correndo, eu vou agradecer muito a Deus, porque tem muita gente que não consegue. Se eu puder correr até os 100 anos, eu vou continuar, vou estar lá no Master. E depois dessa reportagem da TV Brasil, vamos falar então sobre a Americana, que cria a comissão para a escolha de OS no Hospital Municipal. A administração estuda unificar serviços com uma única empresa com o objetivo de aprimorar a gestão. As informações são de Ellen Santos. Boa noite, Sabrina. A Prefeitura de Americana publicou em Diário Oficial portaria criando uma comissão especial para realizar a seleção de uma OS, Organização Social, com o objetivo da gestão compartilhada e prestação de serviços médicos no Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi. A publicação da portaria foi feita na edição do último dia 9. Conforme a portaria, a comissão será composta pela superintendente da FUSAME, Fundação de Saúde do município de Americana, Lilian Franco de Godoy dos Santos, pela superintendente adjunta da autarquia, Tatiane Pereira Apostólico, e pela secretária da Fazenda, Simone Bruno. Informou a assessoria de imprensa por meio de nota. Atualmente, a gestão do hospital vem sendo feita por meio de muitos contratos, ou seja, há uma fragmentação de contratos de serviço, o que dificulta o processo de gestão. São 213 fornecedores e 58 contratos vigentes em diferentes áreas. Um único contrato com uma organização social tende a tornar a gestão mais eficiente, com mais economicidade e melhores resultados na assistência à população em geral. Esclareceu também que ainda não foi publicado o edital para as organizações interessadas. Ellen Santos para o Todo Dia News, segunda edição. Tá certo, Ellen. Muito obrigada pelas informações. E agora nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Quer estar bem vestido e elegante? Ficar na moda tem endereço certo. Avenida Pascoal Ardito, 985, São Vito, em Americana. Rovani Modas, a moda que você veste todo dia. Quer mudar seu visual? Transformar-se em uma loira deslumbrante? Estúdio Sabrina Ometo faz a sua transformação. O seu sonho em ser loira é sonho realizado pelo Estúdio Sabrina Ometo. Avenida General Orlando, Gaison, número 35, no bairro 31 de Março, em Santa Bárbara do Oeste. Pois é, gente, e tá chegando aí a Páscoa, não é mesmo? E a gente precisa cuidar, que se a gente se esbanjar aí com a alimentação, com os chocolates, nós podemos prejudicar a nossa saúde. Então hoje nós vamos conversar com a fundadora e diretora Marla Tortelli Corsini, ela que é formada em nutrição e vai poder explicar um pouquinho, a gente vai bater um papo sobre isso.
Vamos chamar então a vinheta nossa? Roda aí. É isso aí, então agora nós vamos conversar com a diretora, fundadora Mayla Tortelli Corsini, ela que é formada em nutrição, ela tem pós-graduação aí em qualidade de alimentos e também vigilância sanitária, em nutrição clínica, funcional e também fisiologia do exercício. Com isso, a gente vai poder conversar com ela, com essa especialista, que é defensora da alimentação com qualidade e com um bom relacionamento entre pessoas e comida. Mayla, tudo bem? Boa noite. Tudo bom? Boa noite. Mayla, fala pra gente um pouquinho, né? Você que também atua em consultório, onde você foca aí seu atendimento de nutrição clínica, comportamental de adultos e adolescentes e crianças, é isso mesmo? Isso mesmo. Que legal. Agora vamos então falar um pouquinho, Mayla, sobre esse momento, né? A gente está aí próximo à Páscoa, né? Tá batendo na porta aí. Como que as pessoas têm o costume, né? Muita gente vai se empanturrar de chocolate, vamos dizer assim, comer em excesso, mas esse pode ser um problema muito sério para as pessoas, né? Quando se come um alimento em excesso. Sim, na verdade, nenhum tipo de alimento é interessante que você consuma excessivamente, né? E o chocolate é um deles. Uhum. O que pode ocasionar esse excesso de chocolate? O que é prejudicial? Então, o chocolate, ele é um alimento rico em gordura, né? Então, pelo fato dele ser rico em gordura e açúcar, o consumo excessivo pode acarretar os problemas relacionados a esses nutrientes, que são vários deles. Tem pessoas que podem ter enjoo, diarreia, até mesmo um bom desconforto por conta ali da ação do fígado, onde é absorvida a maioria da parte da gordura. Uhum. Pode ocasionar até alergia, urticária, tipo na pele? Sai aquelas pipoquinhas? Pode ser isso, sim. Se a pessoa possuir essa predisposição, né? Certo. Existe alguma quantidade máxima permitida de modo a não sobrecarregar então o organismo? Na verdade, não existe uma quantidade máxima. Sim, por ser um alimento com alto teor de gordura e açúcar, a gente não deve consumir em grandes quantidades. Então, a gente fala que uma porção pequena, né, no máximo 2 vezes ao dia, por conta de ser uma data comemorativa, não faria tanto mal. Mais do que isso já não é interessante. E uma pessoa pode desenvolver um quadro de compulsão alimentar nos excessos cometidos em datas especiais como essa? Principalmente se essa pessoa vem de processos restritivos, né? Então, a pessoa que, não come doce por um grande período e deixa para essas datas comemorativas acabar comendo o doce. Aí isso pode fazer com que a pessoa gere uma compulsão e coma muito mais do que ela gostaria. Ok. Agora, como o organismo, né, ele processa o excesso de chocolate consumido, como que é esse processamento, vamos dizer assim? Como de todos os alimentos em excesso, nós temos uma necessidade energética diária, né? O quanto que a gente deve comer de calorias dia, que está muito em acordo com o nosso gasto, né? Com o quanto a gente gasta de energia por dia. Então, o excesso do chocolate, se ele não for consumido como forma de energia para o funcionamento do corpo, ele vai ser acumulado em forma de gordura. E aí a pessoa pode aumentar de peso e ter algumas intercorrências em relação a esse consumo excessivo. Às vezes, né, as pessoas procuram os supermercados ou algumas lojas de alimentos mais específicos encontrar um chocolate 40%, 50%, até 70% de cacau, né? Existe isso mesmo? É fato, né? Quais são os chocolates mais, entre aspas, seguros de se consumir?
O excesso nunca é seguro, né? Então, a gente fala que qualquer alimento em excesso não é interessante que você consuma, principalmente esses alimentos que são mais fontes de gordura e açúcar. Quando a gente fala dos 70%, a gente fala em relação à quantidade de açúcar que tem esse alimento. Então, provavelmente, o 70% tem muito menos do que um ao leite que não tem nem 20% de cacau. Então, se você faz essa comparação, você vê que o 70% acaba sendo um pouquinho melhor do que os outros consumidos aí com maior frequência, que é o ao leite. O chocolate branco, então, ele só tem manteiga de cacau, ele não tem o cacau propriamente dito. Então, ele também já é uma fonte de gordura maior. Eu ia perguntar justamente do chocolate branco, né? Porque as crianças adoram o branco também, né? E ele, então, ele é mais, vamos dizer assim, calórico do que o preto, então. Geralmente, porque ele é uma massa, né, feito com a manteiga de cacau. Então, ele é feito uma receita, não é particularmente chocolate mesmo, ali do fruto do cacau. Então, ele é mais calórico, mais doce, né, geralmente. Também é muito comum agora com a Páscoa, né, existem infinitos tipos de ovo de Páscoa. E começou a se produzir muito aqueles de colher, né, usando o famoso brigadeiro mole. Esse também é prejudicial. Ele fica mais calórico ainda, né? Tudo que a gente coloca as sobremesas em geral, elas são muito calóricas, né? Muito ricas em açúcar. Então, assim, o grande problema é que você acaba comendo isso por um período longo, né? As crianças ganham uma quantidade grande e acaba comendo esse produto durante 15 dias, 10 dias, enfim, vai excedendo todos os dias um pouco. Uhum. Existe uma quantidade de calorias ou de quantidade de chocolates que pode ser consumido sem ser prejudicial à saúde para não se tornar um diabético, né, ou ter algum problema endócrino, enfim, existe alguma recomendação mais adequada? Não existe uma recomendação, mas existe um bom senso, né, que a gente fala. Existem pessoas que precisam de um doce pós-refeição, ou que gosta de um docinho à tarde, isso não é proibido, né? Agora, a gente sempre fala, se você se atentar a 20 gramas, até 30 gramas, vai excedendo 40 gramas aí ao dia, você não vai ter grandes prejuízos. E quando você acabar escolhendo um produto de maior qualidade, de menor teor de açúcar, que são os 70% para cima, você vai acabar ainda tendo os benefícios do cacau, né? Que ele é um antioxidante, ele tem algumas propriedades bem bacanas. Uhum. Até deixa assim, existe aquela substância que deixa a pessoa mais com bem-estar, né? E que isso vai ajudar a dar uma amenizada no estresse, né? Ou até na TPM, dizem que as mulheres gostam de comer um chocolatinho no período da TPM para dar aquela leveza, né? Dizem isso, não sei se é fato. É fato? Na verdade, assim, a relação do doce, ela é muito emocional, né? Então, a gente come muito doce para sanar algum ali problema emocional mesmo, às vezes porque tá alegre, porque tá triste, e a TPM acaba tendo esses episódios de fluxo ali hormonal, que faz a mulher às vezes ficar mais irritadiça, ou mais às vezes um pouquinho deprimida, um pouco mais triste, e aí a gente percebe que há um aumento realmente do consumo. E o chocolate não é que ele tem essa propriedade de acalmar, é o ato, né? A gente sempre fala, o comer o doce deixa a pessoa mais tranquila. Isso é totalmente psicológico, não é químico. Entendi. Tá vendo, gente? Então, ó, já sabe, não adianta ficar falando que vai comer uma barra de chocolate para acabar com a TPM, que isso daí é emocional, não vai funcionar, é o psicológico. Agora, Mayla, é o seguinte, né? A gente está nesse período aí, pertinho da Páscoa,
E as crianças, como que a gente vai fazer para controlar, né, essa vontade excessiva das crianças de comer chocolate? Porque ganha ovo de Páscoa da avó, ganha da tia, da madrinha, né, dos pais, da professora, e aí é um monte de ovo de Páscoa que a criança quer comer tudo no domingo, né, tudo no dia da Páscoa. Tem que ter um controle, principalmente isso, com as crianças. E aí para também, né, as crianças entenderem que é importante não consumir em excesso, justamente por tudo isso que você falou, evitar esses riscos, né? Como que seria lidar com essa situação com as crianças? Na verdade, eu não gosto de proibir, né? Eu acho que isso é uma atividade cultural, né? Foi estabelecida essa data, então existe um apego aí emocional, né, com essa data, o coelhinho, né, a reunião familiar, até mesmo para os cristãos, né, tem os seus significados. Então, assim, eu acho que o que a gente tem que fazer é orientar, sempre conversar com a criança, né, em relação ao consumo, e se for um dia esporádico, comer um pouco mais, isso não vai dar um grande prejuízo. Agora, o problema é assim, que às vezes ganha um volume muito grande de ovos, né, de ovos ou de chocolate, de barras, e aí isso se estende por um período muito longo. O que a gente orienta, né, os pais e mesmo os adultos, às vezes, é pegar esse produto e congelar. Então, dividir em partes menores, né, e congelando e liberando conforme o consumo na casa. Uma sobremesa de um final de semana, esporadicamente esses produtos. Porque se ficar esse excesso, a gente já teve crianças que ganharam 15 ovos de Páscoa. Então, imagina, a criança tem esse volume excessivo durante mais ou menos, sei lá, umas 2 ou 1 semana ali, comendo muito doce. E aí isso não é interessante. Não que possa já desenvolver alguma patologia, mas é um grande risco de aumentar o peso, né? E mesmo os índices glicêmicos ali também não é interessante. Com certeza. Então, pais, cuidado. Ouça com atenção isso tudo que está sendo dito aqui, que é muito importante. A gente tem que cuidar das crianças, porque a gente sabe que a obesidade infantil tem crescido muito, então tem que tomar cuidado. Agora, bom, aconteceu, comeu muito chocolate, né? Tá todo mundo chega na segunda-feira com aquele mal-estar de que comeu muito chocolate. Como então tratar essa sobrecarga? Tem que fazer uma desintoxicação, tem que tomar um suco detox, o que precisa fazer, Mayla? Na verdade, assim, o nosso próprio organismo, a gente tem os órgãos, né, que que faz o detox no nosso corpo, que é o fígado e o rim, né? Então, essa onda do detox é uma onda meio, entre aspas, né? Porque o nosso corpo, ele é sábio, né? Então, é só você voltar para a sua rotina, o que você está habituado, e diminuir os excessos, que realmente você vai aos poucos tirando esse excesso da sua circulação, né? O que não for absorvido, que não for absorvido de forma de energia, vai virar um pouquinho de gordura, mas logo você já pode voltar ao normal, pode acarretar um inchaço, mas aí uns 3 dias você volta para a rotina. Então, o mais importante é não fazer períodos compulsivos, né? Então, eu vou lá, comi muito, e depois períodos de abstinência. Não vou comer mais nada agora, vou ficar de jejum. Não, isso é errado. Volta para sua rotina, estabelece lá o que é o ideal de alimentação para você, e continua, não precisa se desesperar. Muito bem, tá aí, gente, as orientações, dicas importantes da Mayla Tortelli Corsini, ela que é formada em nutrição, também é pós-graduada em qualidade de alimentos e vigilância sanitária, trabalha em nutrição clínica funcional e também fisiologia do exercício. E é defensora aí da alimentação com qualidade, que é isso que a gente precisa, gente, qualidade de vida. Temos que ter uma alimentação saudável. Mayla, muito obrigada pela sua entrevista. Eu gostaria de deixar algum recado final, as pessoas conhecerem o seu trabalho. Você tem Instagram, quiser divulgar? O recado que eu digo é o mais importante que eu acho. Tenha um bom relacionamento com a comida. Todos os alimentos fazem parte da nossa rotina, né? Ou eles estão envolvidos no nosso contexto familiar, ou estão envolvidos no que a gente gosta. Logicamente, se a gente tiver uma moderação em todos os lados, a gente vai conseguir ter uma vida saudável
e ainda prazerosa, né? O meu Instagram é Maila_TC, quem quiser seguir ali nas mídias sociais, e o da minha empresa é o da Clínica Porto, tá? Muito obrigada pela entrevista, muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, Maila. Obrigada, viu? Uma boa Páscoa para você. Obrigada. Tá aí, gente. Conversamos então com essa nutricionista que pôde trazer todas essas nutrições aí, orientações importantíssimas para a gente não enfiar o pé pelas mãos aí, né? Como se diz, e a gente se estupriar aí, estocar de chocolate e passar mal no dia seguinte, tá bom? Tá aí dado o recado. A gente vai para o intervalo e voltamos já já. Prevenir a obesidade infantil é uma aventura para crianças, pais e responsáveis também. São 3 passos. 1. Alimentação saudável. Estimule a criançada a participar da escolha dos alimentos e do preparo das refeições. 2. Atividade física. Jogue junto, brinque, pule, corra. 3. Mais brincadeiras e atividades ao ar livre. Fazem bem para o corpo e a mente. Vamos prevenir a obesidade infantil. 1, 2, 3 e já! Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. É isso aí, estamos de volta, gente, com Todo Dia News, segunda edição desta sexta-feira santa, dia 15 de abril. E agora é hora da previsão do tempo. Claro, sexta-feira a gente precisa saber se vai chover, se vai fazer sol, como que vai ficar nessa sexta-feira santa e também o final de semana, né, para curtir também o domingo de Páscoa. Vem para cá, Danilo Bueno, vamos falar da previsão. Boa noite. Boa noite, Sabrina. Tudo bem? Tudo jóia, boa noite também aos telespectadores da TV Todo Dia. Então, uma noite bem agradável, né? Feriadão. Mais agradável que isso é impossível, né? Fresquinha e agradável. Exatamente. E aí, qual é a previsão para esse final de semana? Final de semana segue com predomínio de sol e calor, amplitude térmica, né, um pouquinho maior. As mínimas caem ainda mais, mas as máximas também voltam a subir gradativamente neste sábado. As temperaturas ficam entre 12 e 24 graus centígrados e no domingo entre 13 e 25. E Sumaré, né, Sumaré terá um sábado com temperatura de 12 a 24 graus e sem probabilidade de chuva. Tá? Também no domingo com as mesmas condições, sem possibilidade de chuva e as mesmas temperaturas. Nós podemos observar aqui no gráfico que temos, né, a movimentação da massa de ar no sentido sudeste para norte, que elas carregam um pouco dessa massa de ar frio para a nossa região, só que bem aqui, nessa faixa que vai de Ribeirão Preto até Campinas, nós temos podemos chamar de uma zona de exclusão de chuva, né? Porque aqui vai ficar justamente com 0 milímetro, não terá. Essa frente fria, se o pessoal do Switcher puder trocar a imagem para a gente, nós temos aqui a visão do satélite, então que mostra que aquela frente fria, carregada de umidade, ela já atingiu o oceano e que ficou para a gente aqui é apenas o frio. Uhum. Bom, então vai ser um final de semana fresquinho, agradável e que vai dar para se reunir também com a família, principalmente no domingo de Páscoa. Plenamente. E se tiver um fogãozinho a lenha em casa, é uma ótima oportunidade para acender e reunir toda a família ao redor dele, porque vai estar muito favorável para isso. Então tá certo. Obrigada, Danilo. Bom fim de semana, boa Páscoa para você e família. Igualmente. É isso aí, gente. Então agora nós vamos para um rápido intervalo novamente, porque agora vocês vão acompanhar uma outra entrevista muito gostosa com a chefe Carol. Voltamos já já. Sabe quais são os professores que a gente nunca esquece? Aqueles que nos preparam para a vida, nos mostram caminhos e nos ensinam a encontrar nosso espaço. E para que você seja esse professor na vida de seus alunos, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, está oferecendo formação gratuita em educação empreendedora. Afinal, o papel do professor é este: mudar o futuro dos estudantes e do país. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Olá!
Olá, gente! Hoje nós vamos falar novamente de receitas gostosas para você fazer com a sua família agora nesse domingo de Páscoa. Exatamente. Então, fique ligado com a gente vai rodar a vinheta de entrevista e voltamos já já. E chegou a hora de falar com ela, que é especialista em nos deixar com água na boca, que faz pratos deliciosos, gente. E ó, desperta aquele aroma gostoso, maravilhoso, não é mesmo? E quem faz esses pratos deliciosos, que encantam pelo aroma, é ela, a chefe de cozinha. Ela participou com a gente, né, no Todo Dia News, segunda edição de ontem. E certamente quem se lembra dela vai saber de quem eu estou falando, não é mesmo? Aproveite agora para acompanhar as dicas de receitinhas dessa chefe de cozinha, a Carol Góes. Exatamente, gente. Ela que é chefe de cozinha, tem uma especialidade incrível, formada em gastronomia, profissional pelo SENAC de Águas de São Pedro e comanda a cozinha do restaurante Tia Lina, na cidade de São Roque, cidade famosa pelos vinhos. Boa noite, Carol. Tudo bem? Boa noite, tudo bem com você? Tudo jóia, Carol. Bom, né? Ontem conversamos aí, falamos um pouquinho de receitas gostosas para as pessoas, famílias se prepararem para a Sexta-feira Santa e hoje vamos falar um pouquinho para quem quer se preparar aí para o domingo de Páscoa, é isso mesmo? Claro, vamos passar algumas opções bem saborosas para amanhã. Que legal. Então vamos lá. Então vamos começar aí falando de uma receita bem gostosa com o salmão, pode ser, com a merluza. Fala um pouquinho pra gente. Então, desta vez eu passei para vocês, depois é só acessar o Facebook, né, que vocês vão encontrar, um macarrão onde eu coloquei lascas de bacalhau e alcachofra. A alcachofra é um carro-chefe aqui em São Roque, né, bem conhecida. Então, ela casa muito bem com o bacalhau e acaba que não vai ser um prato tão caro, porque se usa pouco bacalhau nessa produção. Além disso, também eu vou dar uma outra sugestão, que vai ser um rondelli com 4 queijos, que também é bem gostoso para um dia de Páscoa, para estar com a família e aproveitar aquele dia todo gostoso, comendo uma fartura em volta da mesa. E além dos ovos de Páscoa, né, que vem alegrar a vida das crianças, não é? É verdade, é verdade. O domingo de Páscoa não tem como ficar sem um ovo de Páscoa, né? Agora, Carol, você falou aí, eu achei interessante, porque domingo, normalmente com a família, né, tradição assim é daquele ou frango assado, aquela macarronada da nona, né, aquela massa mesmo, ou uma lasanha, e aí você deu justamente essa sugestão de fazer uma macarronada diferente, um macarrão mais sofisticado, mais, né, fazendo de uma maneira gostosa e prática também, e não gastando muito, para que se tenha um domingo de Páscoa gostoso com a família, né? É uma dica muito boa. E é muito fácil de fazer? Ele além de ser fácil, é rápido, porque nós temos o macarrão, que você pode optar por algum comprido, né? Aqueles mais longos no mercado, como o espaguete, o fettuccine. Temos o fusilli. É que o fusilli italiano, ele é todo enroladinho, ele é bem comprido, né? Parece um canudinho. Já no mercado nós conhecemos o fusilli como aquele parafuso, mas aqui na cantina italiana é tudo diferente. Então o nosso é aquele tradicional furadinho, tá bom? Bem comprido. Então nessa receita eu estarei usando para um pacote de macarrão, meio pacote de macarrão, são 250 gramas de macarrão. Eu estarei usando uma média de 150 gramas de bacalhau já dessalgado. Então, se você comprar o bacalhau desfiadinho no mercado, é algo como 100 gramas, porque você vai hidratar ele, vai dessalgar, ele vai chegar quase lá nos 150 gramas, que é mais que o suficiente. Isso pode-se comer até 3 pessoas, pela quantidade do rendimento dele no final.
Então é um prato que não sai tão caro, tá? Aí tem uma azeitona, normalmente todo mundo tem uma azeitoninha em casa, um tomatinho se for necessário, uma salsinha, e assim a gente faz a graça de Páscoa. Que gostoso, né? Então, assim, como você disse, dá para 3 pessoas. Então, vamos dizer, uma família um pouquinho maior aí, que vai dobrar a receita, então é só aumentar aí a quantidade em dobro, não é? Isso mesmo. Você vai estar colocando, se for para umas 6 pessoas, talvez um pacote de macarrão mais um pouquinho, mas assim, 300 gramas de bacalhau já dá aquele sabor, ele já exala aquele perfume dele, aquele cheiro gostoso, sabe, de peixe. Não precisa ser um monte, porque um pouquinho já faz a graça nesse prato, já dá aquele charme, o requinte, entendeu? Então, claro, se tiver condições financeiras de colocar um pouquinho mais de bacalhau, lógico que é gostoso. Mas se não dá, não tem problema, coloca um pouquinho menos e seja feliz. Ô Carol, precisa de salgar essas lascas de bacalhau ou não? Ela é tranquila assim? O pessoal tem que deixar de molho, tem que fazer certinho aquele de salgar para poder não ficar, né, o macarrão salgado, vamos dizer assim, a massa. Tá. Então vamos lá. Quando você compra no mercado, normalmente ele vem salgado, sim. Eles são é um desfiadinho, né, que vem assim do ladinho do bacalhau. Então você precisa de salgar. É uma dessalga mais rápida. Normalmente não é igual aqueles lombos do bacalhau, assim, que vem gordo, né? Que você precisa deixar ali alguns dias na água. Normalmente, assim, 24 horas é mais que o suficiente para isso, para dessalgar. Então, é sempre importante que quando você vem, coloca ele na água. É claro que ele tem que estar imerso, né, nessa água. Então, assim, é legal que você passe depois de, sei lá, umas 6 horinhas que ficou de molho, que você vai trocar de água, experimentar um pedacinho para ver, para não deixar ele ficar totalmente sem sal, senão fica sem graça, senão fica como um peixe qualquer. Aí perdeu aquele charme do bacalhau. Deu para me entender? Deu, mas sim. É isso. E senão também além de ele ficar sem graça, ele fica meio borrachudo. Não é borrachudo, mas ele fica com uma característica ruim. Ele fica mais fibroso, né? Mais seco. Exatamente. E aí não vai ficar legal o prato, né? Não combina. Realmente, tem que tomar esse cuidado, nem do mais nem do menos. Tem que estar no equilíbrio ali para dessalgar, né? É complicado, assim, porque a primeira vez que eu fui fazer bacalhau, eu não salguei muito bem, e aí eu fui tentar fazer um risoto de bacalhau, não foi muito legal, ficou risoto salgado. Ficou bem salgado. Mas como você me perguntou das lascas, desculpa, no mercado eu só conheço ele, só sai ele salgado. O de salgado mesmo são aquelas postas que vêm já congeladas, né? Aqueles lombos que vêm congelados. Aí já vai ficar um pouquinho até mais caro para o bolso, mas dá para ser usado também, não tem problema. Dá para você usar essas lasquinhas, fazer a lasca para pôr nesse macarrão e pode fazer uma bela bacalhoada depois para pôr no forno e completar o cardápio de Páscoa. Ai, que delícia, gente. E como você disse na outra entrevista, usar a criatividade, né? É isso mesmo. Usar a criatividade. Vamos lá. E essa receitinha também, gente, nós vamos compartilhar no nosso Facebook aqui da TV Todo Dia, para que você possa pegar tudo certinho lá, todas as orientações da receita que a Carol está passando aqui pra gente, para os nossos telespectadores aqui do Todo Dia News, segunda edição. Carol, quer deixar um recado, uma mensagem ou uma dica final aí para quem está pensando o que fazer, né, para o domingo de Páscoa? Então, a Páscoa chegando, foi o que eu falei, eu acho que paz nesse momento é muito bom, nós precisamos desse calor humano, dessa tranquilidade, dessa paz espiritual, né? Para que possamos passar isso ao próximo, passar alegria. Aliás, Jesus morreu, amanhã ele está ressuscitando, né? Então, ele fez tudo isso para nós. Então, vamos pôr um pouquinho a mão na consciência, vamos sim pensar no que é essa reunião em família, o que ela nos trará e como podemos fazer depois o bem, né? Porque temos a vida inteira para isso, então temos que pensar assim no bem do amanhã.
Não somente pensando, amanhã é Páscoa, amanhã será um dia de alegria, de reunião em família, mas e depois que vira as costas, as coisas mudam? Então, não. Vamos pensar sempre em fazer o bem, para sempre, né? Com certeza, Carol, com certeza. Muito obrigada pela entrevista, por dar essas dicas gostosas, saborosas e também essa mensagem final aqui para os nossos telespectadores. Muito obrigada, desejo para você sucesso aí como chefe de cozinha, como esses pratos. E um detalhe, vinho combina bem com esse tipo de prato num domingo de Páscoa, não combina não? Combina assim, o vinho branco mais seco, sempre vai muito bem com o peixinho, né? Ai, que delícia, que delícia. Carol, muito obrigada, adorei te conhecer, sua simpatia, trazer aqui essas dicas gostosas, viu? Obrigada, qualquer coisa, venha até São Roque, venha nos conhecer aqui, será um prazer recebê-la. Que delícia. Se quiser vir na Páscoa também, você está convidada. Ah, que ótimo. Obrigada, Carol. Desejo sucesso para todos vocês aí, tá bom? Muito obrigada, viu, por conceder a nossa entrevista aqui, nesse especial aqui de Páscoa no Todo Dia News. Muito obrigada. Eu agradeço o carinho e tenha uma santa e abençoada Páscoa. Legal. É isso aí, gente. Conversamos com a Carol Góes, ela que é chefe de cozinha, né, tem toda essa especialidade na gastronomia e pôde aqui compartilhar um pouquinho do seu conhecimento. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Mais uma vez de volta ao Todo Dia News, desta sexta-feira gostosa, sexta-feira santa. Muito obrigada pela companhia de você que está aí nos acompanhando desde o início do programa, trazendo informações boas, agradáveis, né, no dia de hoje e receitas também muito interessantes. E ó, gente, só lembrando, todas essas receitinhas, né, aqui de ontem também com a chefe de cozinha e a de hoje, você pode conferir, vai estar lá junto com a entrevista, com a live no YouTube e no Facebook. Então, se você perder alguma coisa aí, você já pode conferir lá, assistir o programa novamente, claro, e também ver a receitinha para você fazer aí no seu domingo de Páscoa, na sua, né, sua comemoração com a família. Então, né, aproveite e compartilhe com seus amigos, com seus familiares, tá bom? Vamos falar sobre microempreendedores, porque a quantidade de microempreendedores individuais saltou de 19,8 mil para 22.100 desde o começo de 2021. Mais detalhes com Natália Lima, direto da redação. Entre o início de 2021 e os 2 primeiros meses deste ano, Sumaré registrou 2.310 novos negócios abertos por mês, microempreendedores individuais. Atualmente, há 22.172 MEIs ativos na cidade. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Sumaré, Cláudio Padovani, o grupo apresenta 74,6% dos negócios ativos no município. Um dos motivos que tem levado ao crescimento no número dos MEIs em todo o Brasil é o desemprego, que acaba forçando o trabalhador a tentar um negócio próprio. O setor que mais concentra o número de profissionais é o de beleza, com 1.628 cabeleireiros, seguido por comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios, com 1.370 microempreendedores. Transporte rodoviário de carga, com 1.329 profissionais e 1.142 empresas do setor de obras de alvenaria. A unidade do Sebrae em Sumaré realizou este ano aproximadamente
600 atendimentos ao público no geral, sendo 370 voltados ao MEI. Em caso de dúvidas ou necessidade de orientação sobre o empreendedorismo, o Sebrae de Sumaré fica na Praça da República, número 203, no centro. Natália Lima para o Todo Dia News. Obrigada, Natália, pelas informações, muito obrigada, um bom descanso para você, um bom feriado aí e também uma ótima Páscoa para você e sua família. Bom, gente, estamos caminhando para o final do programa, mas vamos falar aqui de um projeto muito interessante, porque alunos de futebol entregaram aí mais de 2.000 litros de leite ao Lar dos Velhinhos. A arrecadação foi realizada pela Escola de Goleiros de Americana durante o duelo Goleiro Solidário. Mais informações com Letícia Santin. Alunos da Escola de Goleiros de Americana entregaram mais de 2.500 litros de leite para entidades sociais da cidade nesta quarta-feira, dia 13. As doações foram resultado da arrecadação durante o Duelo Goleiro Solidário, evento realizado no mês de abril em comemoração ao Dia do Goleiro. O Lar dos Velhinhos, Benaiá e São Vicente de Paulo receberam as doações dos alunos da Escola de Goleiros, que fica na Chácara Machadinho 2. A Escola de Goleiros é um projeto social que tem o objetivo de tirar crianças e jovens entre 7 e 18 anos das ruas. Letícia Santin para o Todo Dia News. Tá ok, Letícia, obrigada. Para você também um ótimo feriado, uma ótima Páscoa para você e sua família. E é isso, gente, caminhando para o final do programa, mas só aproveitando a deixa aí da Letícia sobre a Escola de Goleiros, inclusive está sendo lançado um documentário, né, um filme documentário sobre a Escola de Goleiros, e em breve nós vamos ter uma entrevista aqui, sim, sobre esse projeto muito bacana, inclusive um colega de trabalho aí, um colega, né, jornalista, o Alex Ferreira, que é um dos responsáveis, né, desse projeto, ele vai estar aqui com a gente para falar desse lançamento, desse documentário sobre a Escola de Goleiros, tá bom? Então fica com a gente na semana que vem, que vai ter novidades também sobre esse assunto, tá? E vamos para o final do programa falar sobre as mensagens de WhatsApp. Olha, recebi aqui mensagem da nossa querida Fafá Mileta também, do Pascoal Gomes e da Amália Rosada. E também temos, gente, do Facebook, mensagens aqui, ó, da Maria Antônia Milani, deve ser parente do nosso querido Milani. Temos do Roberto, também temos da Grazanete Rosinha. Muito obrigado a Grazanete. Grazanete, ela tem mandado com muita frequência recado pra gente, né? Ela é de... ela está falando até que está chovendo na região dela, enfim, muito obrigada pela audiência, pessoas novas chegando aqui, assistindo o nosso programa, muito obrigada mesmo, viu, pelo esse carinho, e continue participando com a gente, continue compartilhando com seus amigos e parentes, tá bom? É isso aí, gente, Todo Dia News vai terminando por aqui nessa sexta-feira santa. Muito obrigada aí pela sua companhia, pela sua audiência. A gente vai terminando por aqui, mas semana que vem estaremos de volta com certeza. TV Todo Dia, a imagem da nossa região.